Amém. Vamos orar? Fecha seus olhos aí onde você está. Pai, nós continuamos em culto ao Senhor. Na verdade, o culto nunca acaba. Nossa vida é um culto ao Senhor. Nós existimos para servir ao Senhor. Nós vivemos para o Senhor. Tudo vem de Ti, tudo volta para Ti. Por isso Deus continua ministrando no nosso coração, falando conosco, trazendo a Deus revelação e entendimento das direções do Senhor para a Tua igreja e para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Agora eu estou só no meio de líderes, eu fico mais à vontade. Eu queria compartilhar com os irmãos sobre a liderança de Moisés. E eu trouxe aqui um tema, né? O líder maduro. Como chegar a um nível de maturidade na nossa liderança. E aqui, quando eu falo liderança, nós podemos levar isso para a nossa vida, né? Nós precisamos desmistificar essa coisa de que quando nós estamos falando sobre liderança na igreja, é somente para uma posição ministerial. Na verdade, tudo que o Senhor deixou para nós nas Escrituras é para que a gente leve aquilo para a nossa vida, né? Para o nosso dia a dia, para a nossa casa, para a criação de filhos, para o trabalho lá no seu emprego, aonde você está instalado, para os seus negócios, né? Para todas as áreas da nossa vida, nós temos que viver o Evangelho. O objetivo e o propósito da palavra de Deus para nós é que a gente possa levar isso e colocar em prática. Sempre que a Bíblia diz, provai-me nisso, né? O Senhor fala, venham, busquem, venham, peçam, se eu não vou vos abrir a porta do céu e derramar bênção sem medida. O Senhor está o tempo todo nos convidando a experimentar dEle, a provar dEle, a experimentar se de fato isso que nós temos pregado, isso que nós temos recebido do Senhor, se isso funciona. Nós precisamos viver isso, amém? Então aqui eu queria começar com o texto de Atos capítulo 7, verso de 20 a 22, a pregação de Estevão. Naquele tempo nasceu Moisés, era um menino extraordinário, por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha de Faraó o tomou e o criou com seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria do Egito e veio a ser poderoso em palavras e obras. Poderoso em palavras e obras. Moisés recebeu o melhor treinamento da sua época. Recebeu a melhor instrução do seu tempo. Ele estudou em Harvard, né? Fez pós-doc com especialização em neurociência em Harvard, né? Era o cara. Aprendeu a escrever num tempo onde a escrita era algo extraordinário só para os filhos, para os príncipes dos reis, né? E Moisés foi criado no palácio de Faraó com todo esse conhecimento. O Egito naquele tempo era, de fato, uma das nações mais inteligentes daquela época, né? Muito do que a medicina conheceu, coisas que eles faziam até no processo de mumificação, de trabalho de cadáveres, de forma de abrir um corpo, veio dos egípcios. Até porque o judeu e o muçulmano, ele tinha, né, naqueles tempos antigos, eles tinham muita dificuldade com desmistificar essa coisa de lidar com o cadáver, né? Tem até um filme muito interessante que você pode assistir depois, fala O Alquimista. Ele mostra um médico dos tempos antigos que ele foi para estudar numa escola judaica no Oriente Médio para poder se especializar na medicina, e aí lá ele lidou com esse misticismo
que a fé trazia com relação ao cadáver. Então, a medicina estava limitada porque eles não conseguiam conhecer de fato como que eram os órgãos internos. Então, quando morreu um cadáver, e ele teve a coragem de abrir o cara, tirar o coração e desenhar os detalhes do coração, aquilo ali foi assim, a eureka, né, daquele tempo. E isso tudo os egípcios já faziam, desde os tempos de Moisés. Então, Moisés recebeu esse ensino. Quando ele chega no ápice dos seus 40 anos, né, nós vemos aqui em Atos 7, 23, ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Então, esse menino extraordinário que é criado com toda a ciência do Egito, ele no auge dos seus 40 anos, ele chega para cumprir o seu propósito, porque ele sabia, porque ele foi criado também com orientação da sua mãe, que era mãe de leite, apesar de estar dentro do palácio, com certeza a sua mãe falava para ele dos propósitos de Deus para a nação, dos propósitos de Deus, das promessas do Senhor de salvar o povo hebreu e tirá-lo do Egito. Então Moisés cresceu com aquilo na cabeça. Bom, eu estou aqui, estou aprendendo arte de guerra, estou aprendendo técnicas e táticas militares, então vai funcionar, vai dar certo. E quando ele sai do palácio, e que ele vê aquela situação dos israelitas, do povo hebreu, sofrendo a escravidão, ele então arregaça as mangas e tenta fazer na sua força. Ele tenta despontar no ministério com o seu jeito, com a sua maneira. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no próprio homem, que faz da sua força o seu estribo. Maldito o homem que confia no seu intelecto. Maldito o homem que acha que é capaz de fazer sem Deus. O Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então, quando Moisés acha que ele pode alguma coisa, o negócio não dá certo, o negócio não funciona. Se a gente pudesse aplicar isso, né, para a nossa vida, para o nosso ministério, né, você que começou a liderar uma célula agora, e aí você passa por aquele processo ali do período da multiplicação, e aí de repente a célula multiplica, aí você regaça as mangas, fala: eu fui criado em toda a ciência do Egito, e agora o negócio vai acontecer, vai pipocar, e vai crescer, e vai romper, e eu vou fazer, e vai acontecer. Eu não estou dizendo que você não deva ter esse espírito de conquista, mas nós temos que tomar muito cuidado com acreditar simplesmente na força humana, acreditar simplesmente no intelecto humano, porque quando nós achamos que nós somos alguma coisa, parece que Deus bota a gente lá no final da fila, né? Quem já experimentou isso? A minha barba branca denuncia quantas vezes eu já fui para o final da fila e continuo voltando sempre que é necessário, né? E já passei isso, inclusive, na área profissional, e isso é tão comum, né? E a gente pensa que pode alguma coisa, quando quer ver, Deus te bota lá no final da fila, né? E essa semana eu estava até compartilhando com uma pessoa muito querida do trabalho, e eu falei assim: eu creio
que aos seus o Senhor dá enquanto dorme. Então eu não preciso passar por cima de ninguém, eu não preciso matar ninguém para que eu cresça em liderança, para que eu cresça em posição, porque enquanto eu estou dormindo, Deus está fazendo. A Bíblia diz que aos seus o Senhor dá enquanto dorme. Então eu quero descansar no Senhor. E aí o que Deus faz com Moisés? Moisés então é levado para o deserto, é levado, um homem que foi criado na sombra do ar-condicionado e nos cachos de uva na boca, agora é obrigado a andar no sol de 50 graus na areia quente do deserto. E ele vai então para a região de Midian, né? A Bíblia diz em Êxodo capítulo 2, aonde tem Hebreus, gente? Tem Hebreus aí na sua Bíblia? Êxodo capítulo 2, verso 17, alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-lo dali, porém veio em auxílio deles e deu água ao seu rebanho. Moisés então chega num lugar e começa a dar água para animais. Um príncipe que tinha escravo para tudo, para fazer tudo, inclusive para cuidar de bicho. Pastor, nesse contexto da vida de Moisés, era um serviço sujo, era um serviço para escravo. Pastor, nesse tempo de Moisés, era o serviço de limpar banheiro. E Deus então tira aquele cara que foi criado em toda a ciência do Egito, PhD, pendurou o diplominha de pós-doc de Harvard na sala e bota ele agora para cuidar de animal, no deserto, num tempo de escassez, para lidar com a dificuldade, para lidar com a crise, para conviver e aprender a viver sem dinheiro, aprender a viver com pouco. Se você ainda não passou por isso, não adianta você dizer que dessa água nunca beberei. Pode ter certeza que um momento a vida vai te dar um rebuliço, porque nós só aprendemos a valorizar algumas coisas quando de fato essas coisas fogem da nossa mão. Tem algumas situações na nossa vida que a gente só aprende a dar valor quando a gente perde. Não é verdade, Marcelo? Estou falando bobagem? Ele está olhando ali e rindo. Deus está falando conosco, amém? E aí Deus começa a trabalhar com Moisés no deserto, no meio da escassez, no meio da pressão, bota ele para pastorear um rebanho que não era dele, bota ele para ser um ajudante de pastor, ele nem pastor não era, ele era ajudante de pastor, ele cuidava do rebanho do sogro. E aí eu vejo que esse tempo de Moisés, de cuidar do rebanho dos outros, é um tempo muito precioso. Se eu pudesse extrair para a minha vida qual foi o momento mais chave na vida de Moisés, foi esses 40 anos que ele passou no deserto. Porque é um tempo em que ele não tem outra coisa a fazer a não ser pastorear. É um tempo em que ele não vê resultado, é um tempo em que tudo é muito difícil, tudo é muito escasso, e ele precisa continuar pastoreando. E aí eu queria trazer uma pequena aplicação para a sua célula, né? Que às vezes vai chegar um momento que você bate o olho assim e fala, caramba, mas não estou vendo resultado, não estou vendo fruto, não estou vendo rompimento, não estou vendo crescimento. Continua fazendo o que Deus te mandou para fazer. Não estou vendo, parece que as pessoas não estão respondendo, né? E parece que eu estou cuidando do rebanho dos outros, porque eu também não sou reconhecido como pastor desse rebanho, a minha liderança não é reconhecida. Continua pastoreando o rebanho, mesmo tendo esse sentimento de que parece que não está dando certo. Continua, permanece. Aqui Moisés aprendeu o caminho da perseverança. Aqui ele aprendeu o caminho essa palavrinha, né, tão dita aí hoje, o caminho da resistência. Resistindo, permanecendo,
permanecendo mesmo diante da escassez, mesmo diante da dificuldade. A gente passou 2 anos de pandemia, e no ápice da pandemia nós podemos perceber que algumas pessoas parece que desistiram do evangelho, parece que do tipo, mas agora tá tão difícil, tem o Covid, eu não vou no culto porque lá tem Covid, eu não vou na célula porque lá tem Covid, eu não posso chegar perto, não posso tocar no irmão, não posso abraçar o irmão, e muitos até desapareceram. Você olha para trás e fala, cadê o irmão, cadê o fulano? Sumiu. É no dia mau, é no dia da escassez, que a nossa liderança, que a nossa fé, ela é provada, para ver até onde você vai. E aí Moisés, em Atos capítulo 7, verso 30, ele tem, a meu ver, uma das experiências mais incríveis. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do monte Sinai. Vendo aquilo, ele ficou atônito. Aproximando para observar, viu a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Moisés vê então esse fogo, Deus chama ele do meio desse fogo. Moisés tem uma experiência com o fogo de Deus, tem uma experiência com a presença de Deus. Eu acho tremendo isso, porque Deus o tempo todo estava com Moisés, não estava? Desde quando salvou a vida dele no leito do rio do Nilo, Deus estava com Moisés, Deus estava cuidando da vida dele, livrando ele da morte, livrando ele até mesmo no momento de escassez no deserto. Deus estava sustentando Moisés, mas de repente Deus se revela a ele. Isso aqui é algo muito precioso, porque nós precisamos da revelação da pessoa de Deus. Nós precisamos de um encontro com o fogo de Deus, porque não basta nós simplesmente termos um bom conhecimento bíblico, não basta nós sermos bons crentes, bons pastores, como Moisés foi, não basta a gente simplesmente fazer a coisa certa no momento difícil, não basta a gente simplesmente estar sendo obediente à casa dos nossos pais, mas nós precisamos de uma experiência com o fogo de Deus. Quando Moisés teve essa experiência com a sarça de fogo, Deus falou com ele, vai agora, vai libertar o meu povo. Aí sim Moisés agora recebe uma direção de Deus para fazer aquilo que ele queria fazer há 40 anos atrás. Se passou 40 anos, desde aquele momento em que ele queria fazer na força dele. Agora Deus, depois de moer ele no deserto, Deus fala, agora você está pronto, agora você pode ir. E aí, interessante é que, quando nós estamos prontos, Deus é quem avalia isso, não é o homem, né? Às vezes nós temos a tendência de querer achar que o nosso sucesso está na mão do patrão, está na mão do chefe, está na mão do pastor, está na mão de um líder, mas na verdade o nosso sucesso está na mão do Senhor. É Deus é quem levanta e quem abate, é Ele quem inclina o coração do rei, é o Senhor quem vai te chamar e vai falar, vem para fora. É Ele que jogou Lázaro dentro daquela tumba e deixou ele feder e falou, vem para fora agora. É isso que Deus faz com Moisés. Interessante, né? 40 dias na tumba, Moisés 40 anos no deserto. E Deus chama Moisés do meio da chama de fogo. Em Êxodo capítulo 3, verso 2, ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chama, não era consumida pelo fogo. Aquele líder cheio de confiança, agora está humilde, tira o sapato, chega descalço, se curva, fala para Deus,
né? No capítulo 3, no verso 11, Moisés, porém, respondeu ao Senhor: quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Eu sou gago, eu não sei falar. Parece um paradoxo. Aquele menino que Estevão pregou em Atos capítulo 7, dizendo que era formado, era poderoso em obras e palavras, agora era um homem que não sabia falar. Como assim? Como assim? Moisés agora está gago, não sabe falar, não consegue se comunicar. Tamanha pressão que esse homem viveu no deserto. Quando nós achamos que nós podemos, Deus vem e nos quebra. Quando nós achamos que de fato, sem Deus nós não podemos fazer coisa alguma, Deus vem e nos levanta e nos fortalece. É isso que o apóstolo Paulo experimenta quando ele fala: quando eu estou fraco, eu estou forte. Oh, como nós precisamos disso. Como nós precisamos nos apoiar na força do Senhor. Como nós precisamos nos apoiar naquilo que Deus pode fazer. Porque nós, humanamente falando, nós podemos pouco. Nós somos limitados, nosso braço é curto, ele alcança pouco. O nosso tempo é um tempo limitado. A gente tem trabalho, tem família, tem criança, tem curso, tem tanta coisa. E a gente pode fazer tão pouco para Deus. Mas se nós aprendermos a entrar no descanso dEle, a entrar debaixo da palavra dEle, entrar debaixo do comando dEle, você pode ter certeza que em Deus nós vamos fazer proezas. No Senhor nós saltaremos muralha. Amém? Diga que o eu sou te enviou. Êxodo 3,14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou me enviou a vocês. Moisés, naquela crise, naquela disputa, naquele questionamento com Deus, dizendo: mas Senhor, eu não dou conta, as minhas costas estão ardendo desse sol do deserto, eu não consigo falar, eu não sou esse homem que vai enfrentar Faraó, eu não tenho poder para enfrentar esses mágicos. Se as pessoas disserem: quem é que te mandou você vir aqui? O que é que eu vou dizer? E aí Deus fala para Moisés: diga que o eu sou te enviou. E às vezes nós olhamos esse texto e imaginamos o eu sou como sendo simplesmente uma palavra. Deus intitulando o seu comando para Moisés, mas nesse eu sou está intrínseco tanta coisa, porque Moisés está dizendo para Deus que ele não tinha capacidade, Moisés está dizendo para Deus que ele não tinha palavras adequadas, ele está dizendo para Deus que ele não tinha os recursos necessários, que ele não tinha as pessoas necessárias, e Deus fala para ele: o eu sou te enviou. Se você precisa de sabedoria, o eu sou é a tua sabedoria. Se você precisa de entendimento, o eu sou é entendimento. Se você precisa de cura, o eu sou é a tua cura. Se você precisa de restauração, o eu sou é a tua restauração. Tudo que nós precisamos está em Deus. Tudo que nós necessitamos está no Senhor. Tudo que nós carecemos nessa vida está nele. Nós não precisamos de mais nada que não seja a presença dele. Nós não precisamos de mais nada que não esteja nele. E às vezes nós temos a tendência, né, de olhar ao nosso redor: não, mas não está dando certo, porque fulano de tal que ficou de vir aqui e de me ensinar, e não veio, e não me visitou, e não me orou, não botou a mão na minha cabeça, não me ensinou, não fez isso, não fez aquilo, e parará, e parará, e parará. E nós nos esquecemos do Senhor, nós nos esquecemos do Jeová, homem de guerra é o seu nome, nós nos esquecemos naquele que criou todas as coisas. Nós não estamos envolvidos em algo natural, humano, carnal. Nós estamos envolvidos em algo sobrenatural.
A obra de Deus é feita com um olhar sobrenatural. Isso não é natural. Deus tirar um homem esquisito do meio do deserto, no meio da fome e da miséria, e levar ele para o Egito, a nação mais poderosa do seu tempo, e resgatar mais de 1 milhão de pessoas, e tirar aquele povo sem dar um tiro, sem bater uma espada. Isso é sobrenatural. Nós envolvidos nessa obra, você quando vai para a sua célula, você tem que ter esse olhar. Você quando vai para a reunião, independente se você está liderando ou não, se você sai para vir para uma reunião como essa, você tem que ter esse espírito, essa expectativa de que você está envolvido em algo sobrenatural. Amém? Nós não estamos aqui simplesmente ensinando teologia, ensinando Bíblia, somente a letra escrita. Como o apóstolo Paulo diz, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Nós precisamos mudar a nossa expectativa, porque Paulo diz em 1 Coríntios 1, verso 20, onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tomou Deus louca sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio de sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Isso é uma loucura. Você está envolvido em algo doido. Botar a mão na cabeça em alguém que está com câncer, acreditar que com a oração ele vai ser curado, isso é algo doido. Nós estamos envolvidos em algo louco. 1 Coríntios 1, 27. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. Escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Oh, meus queridos, você tem que receber essa palavra e falar, eu vou lá para o meu trabalho agora, e eu não sou nada não, mas Deus é tudo em mim. Eu vou lá para aquele lugar agora, independente do que aconteça, independente de quem esteja lá, Deus vai me usar, Deus, ao abrir a minha boca, vai fluir vida. Amém? É por isso que nós, às vezes, nós vamos para uma reunião, né? A gente que supervisiona a célula, às vezes a gente percebe, né? O irmãozinho vai compartilhar a palavra e ele fala, né? As palavras erradas, e ele vai ler o texto, ele come os artigos e tal, e aí, dali a pouco, o irmão fala um testemunho, e aquele negócio entra dentro da gente, e aí você já começa a chorar, aí você fala assim, caramba, realmente, Deus é tudo em todos. E aí você vê um médico erudito, na mesma reunião, sentado ali na cadeirinha, ouvindo, recebendo, com o mesmo espírito de um semi-analfabeto. Porque Deus escolheu os que não são para confundir os que são. Escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. É isso que Deus faz com Moisés, quando tira ele do deserto e coloca ele para falar com o homem mais importante daquele tempo, que foi Faraó. E Deus tira aquele povo e leva eles para o meio do deserto, leva eles na jornada até a terra prometida. E Moisés, então, era um homem falho, era um homem limitado como eu e você. Começa a sua jornada sem a família, deixando a família para trás. Dali a pouco a Bíblia diz que Jetro vem trazendo a família, fala, olha, está aqui a sua família, envolve ela no projeto, envolve ela aí no seu dia a dia, não deixa a sua família para trás. E Moisés é aquele que a Bíblia diz que ele saía do meio do arraial para montar a sua tenda, a chamada tenda do encontro, para se reunir com Deus. E quando Moisés entrava na tenda para falar com Deus, todos os israelitas
saíam na porta da sua tenda para ver o relacionamento de Moisés com Deus. Será que todos aqueles que estão à sua volta, em algum momento, têm alguma expectativa pelo relacionamento que você tem com Deus? Não precisa responder, só para e pensa. Será que os seus liderados gostariam de ver o que você fala com Deus? Como é a sua experiência com Deus? Como é o seu momento de intimidade com Deus? Ou será que você é alguém que está levando a vida, como Moisés começou ali naquele frenesi, largou a família para trás, largou os filhos, largou tudo, e não tem esse tempo de intimidade, esse tempo de armar a tenda fora da loucura do acampamento, fora da loucura do dia a dia? Estava falando com o Marcão aqui, agora de manhã, e ele comentando um tempo em que ele ia muito para o monte, e eu também ia muito para o monte, e tem algumas coisas que nós precisamos restaurar, às vezes. Nós precisamos tirar tempo com Deus, nós precisamos, se você tem lá na sua casa um quartinho, o quartinho do profeta, o quartinho da oração, se você tem um cantinho lá, que é só você e Deus, vai para lá, se tranca lá, bota 1 litro d'água, uma Bíblia, e uma caixinha que dure pelo menos 2 horas de música, e garra com Deus, meu irmão, garra com Jesus, e só sai de lá com um rosto diferente, como Moisés, que quando voltava dessas reuniões, a Bíblia diz que o rosto dele era diferente. Amém? Eu aprendo muito com Moisés. Se eu tivesse mais uns 40 minutos aqui, eu ia soltar o rojão. Fica de pé no seu lugar.